Pessoal, hoje começando mais um podcast muito especial com essa minha amiga. Ela é cantora, apresentadora, radialista, é tanta coisa. Meu Deus. Não, fala o que você é, Bruna. A Bruna Damasceno. Vai, Bruna, fala o que você é. Show, show, show! Oi, pessoas preciosas, oi, internautas aqui do podcast no estúdio. Muito prazer em estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigado. Me sentindo aqui lisonjeada. Então, pois é, eu sou 1001 funções, 1001 talentos. Sou apresentadora, locutora rádio FM. Sempre apresentei concursos, eventos, desfiles, mestre de cerimônias e também sou influencer, embaixadora de algumas empresas e acadêmica de odontologia na Universidade Federal do Ceará. Vixe, meu Deus do céu, tudo isso. Meu Deus do céu, e ela só tem 20 e poucos anos. 24 aninhos. Olha, imagina quando ela tiver 30, o que ela vai ser? Vai dominar o mundo. Vai ser... mas tu não tem o pensamento do cérebro não, né? Do Pink, dominar o mundo. Não, né? Eu sempre fiz as coisas assim, sem pretensões, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Isso é muito bom. E sempre gostei de brincar, de ser artista. Comecei muito novinha mesmo, de forma natural, realmente brincando de ser artista. Em casa tu ficava ouvindo as músicas e ficava cantando ali? Era isso quando tu era criancinha ali? Eu sempre gostei de estar em um palco. Eu frequentava, assim, com os meus 5 aninhos de idade, eu frequentava um shopping próximo da minha casa e sempre acontecia nos fins de semana show de palhaços, de mágicos, de cantores que hoje estão sendo mais reconhecidos nacionalmente e tudo mais. E aí eu chegava e participava das brincadeiras e tudo mais. E aí eu fiquei craque em todas as brincadeiras. E aí eu ganhava todos. E aí eles me chamaram para ser assistente de palco deles. Aí eu comecei a ser assistente de palco dos shows desses mágicos e palhaços. E também, quando esses outros artistas iam se apresentar nesse shopping, eu pedia pra dar uma palhinha do meu show. Aí eu disse, mas o que essa menina vai fazer? Porque, né? Uma palhinha do show? Como assim? Que show? Que show é esse? É o meu show, é o show da Bruna. Então eu já me intitulei que era apresentadora. E aí eu pedi, eu vou te apresentar, vou chamar teu público. E não é que dava certo? Eu pegava o microfone, eu com 6 aninhos, 5, e apresentava, chamava o artista que ia se apresentar nesse shopping e dava uma palhinha do meu show. Eu desfilava, eu tinha uma bolsinha toda cheia de flu-flu, aí tinha bombons dentro. Então eu fazia coreografia, caras e bocas, em forma de desfile, como se estivesse numa passarela, e jogava esses bombons, brindes. Era uma graça. Meu Deus. Me inscrevi, minha mãe me colocou também numa agência de modelos, passei a participar de concurso, apesar de eu achar que não tinha o perfil para ser modelo, né? Porque eu era cheinha, não era lourinha do olho azul, nem nada, mas eu tinha um carisma, eu tinha o tchan, aquele movimento de artista, e eu acabava até ganhando esses concursos, acredita? Acredito. E eu fazia essa mesma performance na passarela, nesses concursos e tudo mais. Ganhei alguns concursos também. E as mães ficavam, aquela menina de novo vai participar, ela vai ganhar. Era uma coisa. E aí me chamaram para apresentar os concursos. Esses concursos que eu participava, não, essa menina já participou demais, agora ela vai apresentar os concursos. E também em shows, em aniversários, eu também pedia para dar uma palhinha do meu show. E teve um dia que um desses palhaços que se apresentava nesse shopping, o nome dele é Palhaço Tinaná, humorista Naná Pinheiro, um abraço aí. Ele me convidou para eu cobrir ele enquanto ele chegava no show. Era um show no Dia das Crianças, então geralmente é agenda lotada. Sim. E aí ele me chama, Bruna, vai começar o show lá às 18 horas, mas eu só vou conseguir chegar às 8 da noite. Então, enquanto eu não chego, você já sabe como é que faz, porque você participa de todas as brincadeiras, é minha assistente de palco, então já sabe como funciona. Vou te dar um cachê de R$20. Nossa, R$20. E o lanche. E o lanche. E foi o meu primeiro cachê. E eu disse, mãe, é a minha chance de eu fazer o meu show. O show da Bruna, e fomos. E tinha muita gente? Tinha Dia das Crianças, lotado, né? Não sei se eu posso falar o nome. Pode, claro. Pronto, foi lá no Habib's, da Engenheiro Santana Júnior.
quando tinha lá. E foi meu primeiro show. E eu fiz, assim, de uma forma diferente. Porque eu dizia que o show da Bruna ninguém perdia, todo mundo ganhava. Porque como eu já estava acostumada a participar desses shows, desses palhaços e mágicos, eu via que eles não davam brindes para as crianças. Por exemplo, a criança morria de brincar lá na brincadeira, o morto-vivo, o terrimar, se cansava, prova de resistência do BBB. E aí, quando chegava para ganhar um brinde, mereceu ganhar, e disse, não, você ganhou uma passagem ida e volta a pé pra Canidé. Inventavam uma coisa pra criança, mas não davam um brinde realmente. Aí eu disse, não, no meu show vai ser diferente. Eu vou dar brinde pra todas as crianças, pelo menos de participação, e pra criança que ganhar a brincadeira em si, vou dar um brinde melhorzinho. E eu mesma, às vezes eu pegava os meus brinquedos, os brindes McLanche Feliz, eu guardava, não ficava pra mim, guardava, Olha não, aí. vou dar no meu show. Então eu comecei a ter parcerias também de lojas de brinquedos, enfim. E aí eu fiz meu primeiro show, foi um sucesso lá. E a supervisora que tava lá nesse dia disse, essa menina é lá da Bezerra de Menezes, porque eu sempre morei ali nos arredores da Parquelândia, esse shopping que eu frequentava era o Norte Shopping Fortaleza. E essa menina, o que tá fazendo aqui? Tu é de lá. Porque nos aniversários que aconteciam lá, eu sempre dava essa palhinha do meu show. Sim. Então, o pessoal já tinha ouvido falar de mim. E aí eu fui convidada para um projeto lá no Habib's da Bezerra de Menezes. Sexta-feira Genial Habib's, com o show da Bruna. Sim. Então, além do show de animação em si, com brincadeiras, dinâmicas e brindes, eu fazia também um festival de talentos. Então, eu chamava muitas crianças da minha idade também, que se apresentavam como covers ou que cantavam. Eu sei como que Na é. época, tinha muitos covers de vários artistas. E foi muito bom mesmo essa época. Passei um bom tempo fazendo show de animação infantil no Habib's. Durante um bom tempo, realmente. E passei a participar de outros projetos também, como o Mac Dia Feliz, que é todo o último sábado do mês de agosto, em prol das crianças da Associação Peter Pan, na venda de Big Macs. Tudo isso eu comecei com os meus 7, 8 anos. Então, Começou cedo, né, foi. Bruna? E uma coisa bem interessante que eu vejo em você é essa questão do cuidado de preocupar com o outro, né? De estudar, alinhar a melhor forma possível de você fazer uma bela apresentação. Isso é muito importante no artista. Você tem estratégia, não é isso? Eu vejo isso em você. Desde criança, desde novinha, você tem essa preocupação em fazer o melhor, entregar o melhor para o seu público. Isso é importante. O que faz o artista crescer hoje em dia é o diferencial. Sim. E do que eu estou falando? Tem muita gente que quer fazer a mesma coisa ou copiar o que o outro faz. Não. Para você crescer hoje em dia, você tem que ter um diferencial. Exatamente. E o que é o diferencial? Procurar fazer a melhor forma possível. Entregar a mais do que uma referência. Quando a gente tem paixão pelo que faz, realmente o sucesso ele é garantido. A gente faz o que ama e o resto verdade. acontece. É verdade. Na exatamente. época, quando eu era criança, nesse período que eu iniciei, com os meus 8 anos, eu fui convidada para participar de uma entrevista, uma matéria que iam realizar e chamaram as 10 crianças mais famosas de Fortaleza. E aí me chamaram, e as outras crianças eram justamente essas crianças que imitavam outros artistas. Olha aí. Que eram covers, tinha o Xandinho, tinha a Joelminha, tinha vários. E tu não estava imitando ninguém. Exatamente. E aí foram me entrevistar, a responsável para entrevistar, ela me perguntou, você faz o quê, né? Você apresenta o quê? Você apresenta algum quadro? Aí eu, com 8 anos, eu não sabia nem o que era quadro. O quadro, eu fiquei procurando a minha mãe. Cadê minha mãe, né? O que é quadro? O que é quadro? Eu disse, não, eu apresento o meu show, o show da Bruna. Aí a pessoa fica assim, né? Que show é esse? Que show. E ela perguntou também qual o sonho que você pretende realizar no decorrer da sua vida. Aí que eu não sabia o que era mesmo. O que é essa palavra com P? Aí todo mundo caiu na gargalhada. Porque eu só tinha 8 anos, né? Eu disse, eu sei que eu sou criança, eu tenho muito sonho pra sonhar. E aí, durante essa entrevista, teve também uma fala de uma psicóloga que falou que gostou de mim, porque eu, diferente das outras crianças... Você era autêntica, não né? queria imitar um artista. E às vezes a criança poderia acabar se frustrando, né? Porque aquele artista só existe ele. E eu queria ser eu, Bruna Damasceno. E sempre foi muito forte esse nome. Às vezes as pessoas achavam, nossa, ela é uma criança, é muito forte esse nome, Bruna Damasceno. Mas eu sempre gostei. Bruna Damasceno. E aí eu passei a apresentar também concursos, eventos, desfiles, fazer show de animação infantil nessas empresas, Habib's, McDonald's, Happy Brinquedos. E
também em associações beneficentes. Lá Amigos de Jesus, lá Santa Mônica. Eu sempre fiz trabalhos voluntários durante longos anos. E participei também, desde muito nova, acho que com os meus 8 anos também eu comecei, lá no Coral da Luz, nas janelinhas do Hotel Excelso, na Praça do Ferreira, como cantora angel. E eu encantei lá durante 10 anos, dos 8 aos 18. Nossa, bastante tempo, hein? Bastante tempo nesse projeto Ceará Natal de Luz, que é um lindo espetáculo que acontece durante esses 30 dias que antecedem o Natal. E eu acabei também deixando a minha marca lá, porque quando eu comecei era assim uma coisa mais monótona, as crianças não tinham muito coreografia, e tudo que eu fazia eu colocava coreografia. E aí eu acabei colocando coreografia durante as músicas natalinas. Sim. E as crianças revezavam, todo dia tinha a janela, né? A janelinha, então todo dia vinha uma criança diferente para ficar do meu lado, para aprender a coreografia, até que todo mundo aprendeu as coreografias. E conquistei também públicos, né? Entendi. Durante esses longos anos, pessoas que vinham especialmente para me assistir. E era realmente mágico a sensação. Ao final do espetáculo, eu jogava também bombons para a plateia. As pessoas diziam que esses bombons eram abençoados. Recebia cartinhas, tirava foto com todo mundo. Então, é realmente muito legal esse feedback das pessoas. O público, o que a gente pode proporcionar com o nosso talento, né? De uma forma tão... Eu vejo muito isso em você, a questão da espontaneidade, ser muito expressa bem, articula bem, é simpática, e isso ajuda muito na questão do artista. Eu vejo que isso é mais natural da tua parte também. Isso vai abrindo os caminhos, não é verdade? Isso, de forma Abre natural. Os caminhos, exatamente. Eu tenho certeza que tem pessoas que te procuram. Bruna, tira uma foto comigo, faz isso e tal. Eu sei que você tira, eu sei que você faz isso. Isso é muito bom para quem é fã seu, para quem gosta do seu trabalho. Isso gera uma expectativa muito grande. E essa pessoa que tira foto com você nunca vai te esquecer. Eu acho engraçado porque tem muita gente que é fã da gente e a gente não sabe, não é verdade? Sim. Eu acho isso muito interessante. Tem muita gente que me procura também no privado. Sou muito fã do seu trabalho, tal, não sei o que você... A gente às vezes não tem noção da dimensão. Exatamente. É isso aí que eu quero chegar. O pessoal me procura no privado. Você é muito... como é que é? Você é humilde, você fala com a gente, você explica direitinho, tal. Mas o mais interessante, tanto eu como você, isso é natural da gente. A gente não força. Isso faz parte da gente, ajudar as pessoas, ser simpático com as pessoas, não é verdade? Somos multiplicadores, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque eu penso o seguinte, todo mundo começou, não foi? E por que não dar uma oportunidade, por que não dar uma chance para quem está começando também, não é verdade? Eu comecei, você começou. E a gente precisou no começo de alguém que pudesse apostar na gente, que pudesse dar o start. Então a gente pode fazer apoiar, isso. Transmitir o que a gente sabe para outras pessoas. E eu achava muito bacana também do diferencial dos meus shows de animação, porque eu colocava as crianças para cantar, para dançar, e era um momento onde as crianças tinham aquela possibilidade de mostrar o talento delas também. E às vezes os próprios pais não sabiam que ela tinha esse talento de cantar ou de dançar, entre outros, de contar uma piada. Enfim, então era bacana isso, porque muitos talentos também foram descobertos no meu show de animação. E isso também elevava a autoestima das crianças, né? Crianças, sim, é verdade. Eu recebi muito relatos de crianças que tinham dificuldades em vários aspectos, e as mães vinham relatar para minha mãe também que o show da Bruna ajudou. Nos desfiles solidários que eu fazia no Lar Amigos de Jesus, lá Santa Mônica, porque como eram esses desfiles solidários? A gente contava um pouquinho da historinha de cada criança que estava passando por aquele tratamento de câncer e outras doenças, e ela tá naquele momento difícil, né? Muitas coisas acontecendo, e aquele momento de um desfile onde eu conto a história daquela criança, do que ela quer ser quando crescer, motiva ela. E eu recebia relatos da irmã Conceição, que é a que dirige o Lá Amigos de Jesus, e ela disse: Bruna, toda vez que você vem aqui, um rim de uma criança volta a funcionar. Ela disse: desse jeito. Que coisa linda. Porque assim, a gente pensa que não, mas esse lado emocional influencia muito. Influencia, claro, com certeza. Influencia muito. Com certeza. Então, o melhor de tudo é saber que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas de uma forma positiva, deixar o lugar melhor do que a gente encontrou. Exatamente. E como foi a questão de você trabalhar na rádio?
comecei na TV, né? Então eu sempre continuei fazendo shows de animação, apresentando concursos, e eu participei de um desfile, sempre participava de desfiles de uma loja que se chamava Laliló, ainda existe. E fui descoberta nesse desfile. Desfilei e fui chamada para uma entrevista com outras meninas e tudo mais. E aí entraram em contato comigo pelo Orkut na época. Nossa, Orkut. Saudade do Orkut. E era um programa infanto-juvenil, dizendo que eu estava sendo convidada para participar de um teste para esse programa. O nome do programa era Coisas de Criança. Olha aí, Coisas de Aí eu Criança. passei a ser apresentadora desse programa. Só que aí eu vi a mensagem e eu nem liguei, nem respondi. Olha aí. Eu disse, não, gente, eu não vou passar. Porque tinha várias meninazinhas, todas patricinhas, lindas e tal, estilosas e tudo mais. E eu sempre fui fashion também, viu? Tem esse detalhe. Ah, que fashion. Fashion. Sim. Eu era fashion, mas as minhas notas também eram fashion. Sempre tirei as melhores notas. E esse lado artístico acabou influenciando também de forma positiva nos meus estudos. Porque elevava minha autoestima, minha desenvoltura, minha presença de palco. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Incentive o talento dos filhos de vocês, porque todo mundo tem talento. É só descobrir, acreditar, correr atrás, mostrar serviço e chega lá. Você sempre teve uma autoestima boa, alta, Tinha, né? mesmo Sempre- criancinha? Principalmente criança. Acho que agora eu dei mais uma amenizada. Criança, eu sempre tive uma autoestima ótima. Eu acho engraçado uma criança ter autoestima, né? Tinha. É curioso isso, Porque, é curioso. assim, agora a gente vê como realmente acontece essa questão do bullying, né? Mas na minha época, no meu colégio, tinha muito isso também. Porque Tinha um bullying, né? Eu tinha umas mechinhas rosa no cabelo. Começou sendo vermelha, depois rosa, depois roxo. Eu era cheinha, Porque tu sabe? era Vestia fashion, roupa porque tu era estilosa. E aí, como eu apresentava... fazia show de animação em frente à minha escola, que eu estudava em Santa Isabel, estudei durante 11 anos no Santa Isabel, e o Habib's era em frente, era só atravessar. Então o pessoal tinha um certo bullying, e eu sempre tive o bordão, show, que as pessoas às vezes nem sabem o meu nome, mas sabem do bordão, show. E aí tinha um certo bullying entre as outras crianças e tal, e foi se perpetuando na adolescência, mas eu nunca liguei, nunca me importei. Mas tu teve muitos apelidos quando tu estudava? Era novinha? Não. Mais ou menos, né? Era mais o show. Ah, show. De uma forma pejorativa, Ah, assim. entendi. Sei. A meninazinha show e tal. Enfim, Entendi. né? Eu, na época, soube lidar muito bem. Mas na época tu nem... Não. A minha mãe que sofria por trás, tadinha. Claro, a mãe cuida, né? Vem mexendo com o filho, vira uma onça mesmo. Mamãe onça, leoa mesmo. E a minha mãe sempre esteve presente comigo em todos esses momentos. A tua mãe anda contigo em tudo que é lugar, né? Eu era menor de idade, né? Não, mas até E ela hoje, sempre- até hoje. Até hoje, sim. Ela é tua assessora? É minha produtora. Ela é produtora de TV também. Sim. E minha produtora, minha assessora, ela disse que trabalha pra mim de graça, porque ela é minha mãe, né? E às vezes as pessoas também, quando convidam a gente pra participar de um programa, de um evento, tudo vem o combo junto. Eu sim. e a minha mãe. A pessoa já gosta, porque a minha mãe, ela onde chega, ela vai pra somar, pra ajudar. Ela não sabe ficar parada, não. Mas sabe o que eu acho engraçado? Quando eu converso com... Eu falo contigo... Eu não sei se eu falo contigo, se eu falo com ela. Gente, é porque a minha vida Então, é uma loucura, né? Eu ainda não consegui eu não sei. contar tudo. Ó, eu não sei se eu falo... Vamos já Se chegar eu lá. falo contigo, eu falo com ela. Eu sei que eu falo assim, Bruna, não sei o quê. Aí eu falo assim... A gente tava conversando aqui antes nos bastidores, né? Eu tenho 3 celulares. Um pra cada coisa. Né? Então, por exemplo, eu estudo odontologia, vou já chegar nessa parte, que eu estudo odontologia na Universidade Federal do Ceará. E E ainda lá tem é muito período. mais coisa que ela lá faz, né? é período integral. Então, eu estudo de manhã e de tarde em atendimento clínico. E enquanto eu estou lá, os meus stories estão sendo postados. Minha mãe tá me ajudando, postando por mim, porque eu já deixo o conteúdo gravado, que eu já fui outro dia numa loja, numa empresa, e eu já tenho aquele conteúdo aqui. Eu digo, mãe, por favor, me ajuda, posta isso aqui pra mim e tal. Então, o engajamento não cai. E minha mãe fica postando lá enquanto eu tô fazendo atendimento clínico e tudo mais. Então, tem um celular já próprio para minhas coisas da faculdade, outro mais voltado já para essa gravação de conteúdos, que como eu trabalho também com influência, precisa muito fazer essa captação de conteúdos e tudo mais. E às vezes eu tô no atendimento ou eu tô numa gravação e aí a pessoa quer que
faz uma pergunta, são milhares de perguntas, né, no meu WhatsApp. Então tem as perguntas assim que eu tenho que explicar muito demoradamente, tudo mais. Eu disse, mãe, responde pra mim. Aí ela vai, manda um áudio, a Bruna pediu pra eu falar aqui, e ela explica bem direitinho, porque ela faz esse trabalho também de produção, né, onde a gente capta as pessoas a serem entrevistadas, tem todo o pré, o pós, o durante, além da captação de parceiros, patrocinadores, então precisa ter essa habilidade. E a minha mãe sabe muito bem. É verdade. E a tua vida deve ser muito corrida, né, Bruna? Sempre na correria, né? Porque você faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Deve ser uma loucura, né? Fala pra mim. A tua vida é agitada, tem muita coisa pra fazer. Eu digo que quando não tem coisas assim pra fazer, eu fico preguiçosa. Porque eu digo que eu só rendo na pressão. Gosto das coisas acontecendo assim, uma atrás da outra. Tal hora tem isso, daqui a pouco tem isso. E vai. Quando diz assim, tem 10 dias pra tu fazer isso e isso. Nossa, aí fica. Aí cansa, né? Parece comigo. A minha vida é muito agitada também. Gravando, fazendo podcast, tem que fazer conteúdo, porque tem que fazer conteúdo pro Instagram, Facebook. Sim. Se não fizer, você não vende, você não resolve, não cria, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter vídeo, tem que estar sempre postando. A gente tem que estar evoluindo Exatamente. junto com a modernidade, né, das redes sociais. E essa coisa do influencer também caiu de forma natural, porque eu já ia nas lojas, eu já tinha meus parceiros fixos, eu já fazia lives no Facebook quando ninguém fazia. Então, acabaram dando esse nome de digital influencer e descobri que eu já era digital influencer. Já era. Já era há muito tempo. Voltando, que eu tava contando como foi que aconteceu esse meu início na TV. Fui descoberta nesse evento, recebi aquela mensagem, não liguei, porque achei que nem ia passar no teste, então nem me aventurei. E aí, meses depois, minha mãe recebe uma ligação do apresentador e diretor do programa. Ele, além de apresentador, era diretor. E ele ligou pra minha mãe dizendo, olha, a gente tá ligando do programa tal. E a gente tá ligando pra avisar que a sua filha passou no teste. Aí, minha mãe, que teste? Como teste? assim? Minha filha tá aqui comigo. Tu fez esse teste? Dentro de casa. Tu fez esse teste? Não. Já explicar aqui. Não vi ela sair pra canto nenhum. Que ela teste? é criança, né? Eu tinha 11, 12 anos na época. Como assim? Disse, não, é porque a sua filha meio que nos esnobou. Ela disse desse jeito. Porque geralmente as meninas dessa idade, né, elas não têm interesse em trabalhar, só de posar e tudo mais, pra foto e tal. E a gente viu que a sua filha mostra serviço. E você, mãe, também não ficou aperreando a gente, ligando. Porque nesse mundo de mães e crianças, Meu Deus a gente lidou muito com mães e crianças, porque eu iniciei na TV e sempre lidei com esse público infanto-juvenil. Então, sempre lidei com mães, com pais, com crianças, e a gente vê que tem mães, tem crianças que a gente percebe quando a criança tem um talento, a gente percebe quando a mãe diz, vai, faz isso, e a criança não faz, porque tem muito isso também. Às vezes a pessoa acha, tua mãe que mandou tu fazer isso. Não é assim, gente. Sim. A criança faz o que ela quer fazer, da forma que ela quer. E a gente vê muito isso, essa pureza na criança e essa espontaneidade nas reações. Então, quando a gente percebe uma criança que tem talento, a gente diz e tal. E às vezes as mães acabam influenciando negativamente nisso por aperrear, quando vão fazer trabalhinhos de publicidade ou trabalhos também como apresentadora de TV. E eu nunca fui deslumbrada com esse mundo de TV. Eu sempre fiz porque eu gostava de fazer. Então eu fui já chamada, já marcar a gravação. E comecei a fazer coberturas em eventos, ia em clínicas. Era um programa que abordava as mais variadas pertinentes do segmento infanto-juvenil, na área da saúde, moda, educação, sustentabilidade, entretenimento e muito mais. Era um mix. Então, iniciei na Band Nordeste. E o programa teve uma migração para a TV União. Passou 2 anos na TV União. E isso eu apresentando. E era todo dia, viu? Gravação todo dia. Assim, não tinha assim, um horário específico porque eram mais externas. Então a gente ia aos lugares, já fazia as cabeças nos locais, lojas de brinquedos, clínicas, colégios, eventos, principalmente das pessoas mais badaladas da época, que tinha as crianças, os filhos daquelas pessoas, os cantores e tudo mais. E estava eu lá com os meus 11, 12 anos entrevistando as pessoas e apresentando esse programa juntamente com o diretor e apresentador Elisandro Cavalcante, programa Coisas de Criança.
Depois desse período na TV União, foi para a TV Diário, passou mais um período na TV Diário e infelizmente encerrou, depois de um ano e meio, mais ou menos, na TV Diário, esse ciclo do programa Coisas de Criança. Encerrou o programa, porque quem trabalha com TV também sabe que existe muitas dificuldades para quem trabalha com produção independente. É verdade, envolve muita coisa. Isso. Porque às vezes as pessoas também têm um certo deslumbramento com o mundo das TVs, né? Exatamente. Um programa de TV é uma empresa como qualquer outra, onde a gente tem custos, onde a gente tem impostos da mesma forma e a gente paga a TV para ser exibido o seu programa e a partir daquilo ali é uma oportunidade para você fazer o que você quiser, onde você pode captar os parceiros, os apoiadores, pagar a TV e ter um lucro daquilo ali. Sim. Então, produções independentes funcionam assim, a maioria dos programas são assim. É verdade. Então, muita gente não sabe disso. Muita gente tem essa coisa, a pessoa acha que é o glamour, né? Que, vão pagar um cabeleireiro, uma maquiagem, vão me dar roupa, vão pagar um salário por mês. Não, gente, não é assim. Não é assim. Não é assim. Acha que é caldo de cana, né? Não é assim. É que nem o pessoal, eu faço a campanha do estúdio para produzir, né? Os cantores. Aí eu recebo muitas mensagens, todos os dias. Todo tipo de mensagem você possa imaginar. Desde propostas miraculosas, propostas indecentes, propostas decentes, como, tipo assim, a pessoa me pergunta, é pago? É pago? Tudo. Tudo é pago. Tudo é pago. Para você vir aqui... E além de todo o custo gastou. do deslocamento, da produção e tudo mais. E eu realmente sempre fiz isso porque eu gosto. Porque eu gosto de estar nas telinhas, porque eu gosto de apresentar, porque eu gosto de levar entretenimento, informação para o público. Então, realmente faço por amor e não porque penso em algo lucrativo com isso. E é raro isso hoje em dia. É muito, muito raro você ter uma pessoa que pensa dessa forma. Porque hoje em dia o dinheiro está sempre em primeiro plano, né? Tipo assim, não, eu quero ganhar dinheiro, quero fama. Mas esquece que para você chegar aí, você precisa de um trabalho gigantesco, de um trabalho, suar a camisa para você tudo construído. Exatamente. Eu me lembro, o meu irmão Elton aqui, ó, tá de prova. Eu vim de Campinas, São Paulo para cá, pro Ceará, para começar do zero. Eu tinha um cliente, né, Elton? Eu tinha um cliente que já foi pago para começar, mas eu não tinha casa para montar o estúdio, não tinha nada. Eu trouxe o estúdio no caminhão. Olha só. E vim dirigindo no carro de São Paulo para cá, 3 dias e meio, num carro que não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, viu? Jesusinho amado. Só na coragem. Então o que acontece? Eu cheguei e só tinha um cliente. Já pensou você começar a sua vida do zero? E lá em São Paulo eu tinha muitos clientes, eu ganhava dinheiro lá produzindo, gravando, tinha estúdio lá e tal. Por isso que eu gosto assim de compartilhar histórias. Exatamente. Porque para quem tá ouvindo, para quem está nos assistindo, é uma inspiração para saber que a pessoa também pode começar do zero e também pode fazer um diferencial, seja no que quer que você queira fazer, seja em qual área. Porque isso também é um exemplo de empreendedorismo. Você soube empreender na sua área, iniciando do zero e tá de parabéns, vem acompanhando aí o seu trabalho. Então a ideia é essa, eu comecei do zero, cheguei aqui, tinha um cliente, tive muita dificuldade até atingir alguns clientes, começar a ganhar alguma coisa não foi fácil. Não foi fácil. Ele me ajudou, meu irmão me ajudou várias vezes a pagar o aluguel. Quebramos 2 vezes aqui. Montamos uma mega estrutura, um estúdio gigante num bairro melhor. Só que aí não tinha. A gente tinha cliente, mas o cliente que a gente tinha não era o suficiente para suprir as despesas do prédio, que era cara. Entendeu? Então a gente pegou um período bem complicado ali que o Brasil estava meio. O impeachment da Dilma, aquela coisa, aquela confusão. O pessoal tava com medo e a gente ficou assim de investir, de pagar uma gravação, uma produção, uma aula de música, a gente tinha tudo. Aula de música, videoclipe, gravação, tudo num só lugar. Então assim, não deu certo, a gente quebrou bonito. Mas a gente... se reinventou depois. Exatamente. Mas assim, eu procuro aprender com meus erros. Tipo assim, quebrei, aprendi aonde eu devo apostar, aonde não devo apostar. Claro, tudo é uma oficina de aprendizado. Exatamente. Hoje, graças a Deus, tenho minha carteira de clientes, tenho cliente fora do Brasil, graças a Deus. Mas é devido o quê? A você se reinventar, trabalhar todos os dias e trabalhar corretamente.
Acima de tudo. Fazer da melhor forma possível. De forma honesta, sem passar por cima de ninguém. Exatamente. E a gente escolhe como quer ser lembrado também. Exatamente. Sabe por quê, Bruna? Porque assim, é muito fácil você... Não é tão fácil. Você adquire seu nome ali. Você trabalha todos os dias para ter um nome de reputação, de zelo, de qualidade e tal. Mas se você fizer uma besteira a uma pessoa, esse teu nome, ele é destruído. O pessoal aproveita aquilo ali porque tem muita gente também torcendo para ver a sua queda, você qualquer deslizar. Descuido seu Isso. destrói tua carreira inteira. Qualquer palavra, qualquer frase, qualquer coisa pode destruir. Coisas de anos que você está construindo ali. Então tem que ter muito cuidado nessa, né, do que você vai falar. Ainda mais nesse mundo de redes sociais que tudo tem uma dimensão bem maior. Exatamente. Tem muitas coisas. Às vezes a gente recebe umas críticas, umas coisas que a gente não acha legal, né? Mas a gente fica assim... Tô com a vontade de falar, mas eu não vou falar não, né? É prego que se destaca, leva martelada. E se estão falando bem, se estão falando mal, é porque você está sendo visto, você está sendo lembrado, seu trabalho está sendo visto. Então, a gente tem que aprender mesmo com os erros e procurar sempre estar melhorando, se aperfeiçoando, evoluindo. Eu vi uma conversa de um cara... Eu fui colocar um dinheiro no banco há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, no Banco do Brasil. E aí tinha um senhorzinho que estava lá, tava trabalhando no banco lá. E tinha uma menina novinha. Ai, meu Deus, esse horário nunca acaba. Tô doido pra ir embora, não sei o que. Ele falou assim, você trabalha muito tempo aqui, né? Trabalho há 40 anos. Olha. Aí ela falou assim, mas como é que você aguenta? Aí ele falou assim, olha, o segredo é você procurar fazer sempre um pouquinho a mais. Aí que ele ficou na minha mente, por quê? É você procurar fazer o melhor possível, sempre um pouquinho a mais da média, né? Então isso é interessante, se destacar, procurar fazer da melhor forma possível, você chega onde você quer, né? Com muito trabalho, muita dedicação, você chega onde você quer. A gente tem que plantar sombra, flores, frutos, não necessariamente pra gente, mas pros outros também. Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa, essa questão de você tá apostando na sua carreira também cantora, fala pra mim como que é. É isso que eu quero saber. Onde eu chego, muita gente me pergunta se eu sou cantora, né? Então eu desempenhei essa função de cantora índia lá no Coral da Luz durante esses 10 anos e sempre gostei de cantar. E eu digo que eu vou me lançar assim de surpresa, do nada. Vou chegando logo pra lançar clipe, lançar DVD, chegar logo com um buzz, um G8, olha assim, aí. Desfilando assim, Bru. Pros brumores, né? Exatamente. Né, tu tem uns brumores, né? Os brumores da rede social. Eu vejo, meus brumores. Então, quem sabe aí, em breve, lançamento aí, Bru, produção musical é do Hermelo. Olha aí, que legal, né? Vai ser top. Vai ser show. É show. Vai ser show. Mas é sério, Mas viu? é sério, eu acredito. Fala pra mim, qual é o estilo? Pois é, segredo ou não? Estou aberta e também eu gosto, eu sou assim bem eclética, sabe? Então, vou ainda receber as músicas aí pra saber qual é que compositores, que tu tem bastante por aí. Tu conhece muita gente. Conheço bastante gente. E já mandaram várias músicas Legal. Me mandaram várias músicas, já ouvi várias também. Estou aí na escolha. Eu sei também escolher, ver quando uma música é legal, é bacana, não é? Então, hoje em dia, os ritmos, eles estão bem misturados, né? A gente não pode dizer também, piseiro, funk. É porque eles estão se misturando. Então, verdade. a gente tem que agradar a todos os públicos. Então, como vou iniciar, um de cada coisa aí pra ver o que vai rolar mais. Mas ixi, agora eu fiquei curioso. Deixa eu te falar uma coisa. Mas aí o estilo musical é o quê? É um certo piseiro-nejo. É um mix de, né? É um estilo musical da Bru. Pois é, o piseiro surgiu aí do nada, quem sabe também. Surgiu o piseiro e o piseiro é um estilo que tá ganhando muito, né? Ganhou muito mais e ainda tá ganhando, ainda vai ganhar mais. A gente vê aqui assim, ó, a cada 10 produções que a gente produz no estúdio, 7 é piseiro.
Verdade. 7 é piseiro. Então, aposte no piseiro. Ainda aposte no piseiro. Que o piseiro Olha aí, a dica de ainda Helder tem. Mello. Vou seguir a dica, viu? Pois é. Você vai ser meu produtor, você tem que me guiar. Que bom, vamos nessa. Tamo junto, vamos junto. Música nas plataformas digitais, aguarde, viu? Bruna Damasceno. Essa aí vai ser show. É show ou é show? É 3. É 3. Show. Isso, é show. Tem loucura. Aí é o show. Loucura, show. É o bordão do Luciano Huck. Loucura. É isso. Aí tem o show também, da Bruna Damasceno. É verdade. Tem a música Bru explodiu, né? Tem a música, um funk, aí tem uma partezinha Bru explodiu. Vou me inspirar aí. Entendi, é verdade, tem essa mesmo aí. Tem, eu lembro. Sim. Agora me confessa aqui uma coisa. Como foi que a odontologia... Sim, Eu nem terminei de contar ainda a minha história da TV, não cheguei na metade. Vai. Conta então, vai, conta. Então, existia esse programa, Coisas de Criança, que encerrou as atividades na TV Diário, encerrou esse ciclo, esse projeto, mas eu dei continuidade por conta própria com essa produção independente em TVs fechadas, de canal fechado. Mas peraí, no caso tu captava Eles doaram o programa pra Eu era só apresentadora do programa e eles eram os donos do programa. Aí um eles casal. doaram pra você. O projeto em si, pra eu fazer o que quisesse com eles. E o patrocínio? Aí eu tinha que Tu buscar. que ia atrás. Eu tinha que buscar. Aí eu dei continuidade. Mas aí tu não pagava a TV. Por que não? Tu pagava? Pagava a TV e ainda ia correr atrás do patrocínio. É desse jeito que Eita, funciona. isso é pesado, hein? Mas sempre foi. Pesado. Mas aí eu saí da TV Diário, saímos, né, da TV Diário, porque realmente era muito pesado. Por que não? Essa é boa. Muito pesado. Muito pesado, porque o valor também era muito alto. Era uma TV aberta, então muito pesado. E foi por isso que saiu, por isso que acabou, porque era muito pesado. É pesado, claro que é. Muito pesado e eles não estavam mais dando conta com os valores de lá. Da tabela que tinha que toda semana tinha que bater meta, era reunião toda semana, todo um esquema assim por trás, leva carão, tudo, a forma que é exibida, a edição, a roupa. Ô Bruna, mas deixa eu te falar uma coisa, tem esses teus programas no YouTube? Tem sim, tem lá no Legal. YouTube, dá pra ver eu bem pequenininha lá. Fala aí, como é que eu faço pra ver, Tem o canal do YouTube Coisas de Criança na TV, tem o Coisas canal de Criança. na TV, o canal do YouTube, e tem também o canal que é 321 Ação Produções, que é a produtora deles, que ainda existe essa produtora e tem ainda os vídeos lá do programa Coisas de Criança. E aí eu continuei na TV fechada, na Fan TV, com o projeto Show com Bruna Damasceno. Me deram intitularam o nome desse programa com o meu bordão, a convite do Cláudio Ari, que é o dono da Fan TV. Permaneci também durante um tempo lá. E aí esse programa Fan TV era exibido. O nome do seu programa é Show. Foi. Eles criaram com logomarca e tudo, e eu achei tudo a ver, né? Porque Claro, tu ficou feliz demais. isso, eu sempre, como comecei criança, trabalhando. Era o que tu queria, né? Também foi um susto. E aí, Meu Deus. como sempre comecei criança e tinha já esse público infanto-juvenil, então eu continuei com programas nesse segmento. Infanto-juvenil, ainda estava na adolescência e tudo mais. Isso foi em que ano, Bruna? Eita! Eu sei que aí eu já tinha uns 13, 14 anos, hoje eu tenho 24, então faz uns 10 anos atrás. Então, aí esse programa da Fan TV, ele era exibido em canal fechado. Então, ele era exibido na TV+. A TV+... Eu acho que era parabólica na época, né? A TV Mais era de canal fechado, ela é transmitida para quem tem assinatura multiplay e outras sim. assinaturas. E aí passou a ser exibido lá e eu passei a dar continuidade ao programa Coisas de Criança lá na TV Mais, onde era exibido. Então passei um tempo com o projeto Show com Bruna Damasceno e voltei para o projeto Coisas de Criança agora só comigo, eu mesma, eu e eu.
eu e minha mami, Kátia Damasceno. sim. Então, o programa Coisas de Criança e foi sendo transmitido e produzido lá na própria TV+. Eu e minha mãe passamos a ser produtora dos programas que eram veiculados e produzidos e gravados lá na TV+. Passamos uns 5 anos lá, sendo responsáveis pela produção dos programas e eu apresentando o programa Coisas de Criança lá. Até que eu recebi o convite para ir para o mundo da rádio. Então, passei a ser locutora rádio FM e passei a apresentar o programa Conexão Então, Criança. mas só foi a única rádio que você trabalhou foi a Benfica, era isso? Isso, FM Benfica, FM que Benfica. estou até hoje lá, inclusive todos os sábados, Olha de aí. 16 às 18 horas. Vocês podem acompanhar por todas as plataformas digitais da FM Benfica. Tem o site www.fmbenfica.com.br, canal do YouTube, transmitido áudio e imagem. FM Benfica Oficial Fortaleza, vocês podem se inscrever lá e ativar as notificações, acompanhar também toda a programação da FM Benfica e as redes sociais, Instagram, fanpage, FM Benfica, tudo ao vivo, porque também a rádio teve que se tornar web É verdade. para acompanhar tudo isso. E surgiram também esses podcasts que tem tudo a ver com o que vem acontecendo já há 5 anos lá na FM verdade. Benfica. E tem esse programa Conexão Criança, que eu digo que é para as crianças de 0 a 100 anos. Para as crianças, de ontem, de hoje, de sempre. Inclusive, você já esteve lá. Já fui lá. Isso. Acho que eu já fui lá 3 ou foi 2 vezes. Muito bem recebida, muito boa a rádio lá, muito bacana. Eu gosto do ambiente. Muito bacana. Rádio Benfica. FM Benfica. FM Benfica. Isso. Agora vai estar no Rio, mas não vai ter apresentação, esse programa gravado. Mas, Vai pra Globo. tu vai pra Globo? Vou dar uma voltinha lá no Olha projeto. aí, tu vai fazer o que lá, Não, Bruna? minha mãe tá contando muito spoiler aí, gente. Não Ixi, tô entendendo, não tô entendendo Olha isso aí. E a gente parou aonde? Produção. Tanta Pergunta profissão, aí tantas da coisas. odontologia. Agora é odontologia. Odontologia entrou na tua vida. Agora é odontologia. Escolheu a odontologia. Tem a história da odontologia também. Tem Isso. toda uma história por trás, né? Assim, todo mundo tem esse período de ensino médio, onde a gente se prepara para prestar o vestibular, o tal do Enem. Então, sempre brinquei também de fazer Enem e de postar os meus resultados. Gostava de colocar lá, tipo, passei em medicina veterinária lá na UFCG de Campina Grande. Aí passei em nutrição, porque eu ainda não podia cursar, mas eu podia fazer e colocar lá no sistema do SISU. Então, eu colocava minhas aprovações nas minhas redes sociais e tudo. Cheguei a passar em jornalismo também, Olha aí. na UFC. E aí, quando eu prestei no meu 3º ano, eu tive uma nota bacana e tal. E aí eu fiquei, né? O que eu vou fazer? Aí eu pensei e fiz administração na UFC, porque sempre fui empreendedora, marqueteira, então achei que seria um curso tudo a ver para a nota também que eu tinha obtido. E cursei alguns semestres, 3 semestres de administração na UFC, um curso realmente que eu super indico também, porque me identifiquei real oficial com as pessoas e tudo mais, que tem a mente com mais maturidade, pessoas que trabalham, que têm outras coisas, e vem esse meu lado dessas coisas que eu faço com um olhar mais visionário, Sim. que agrega também no que eu vou fazer futuramente e tudo mais. E aí chegou um período que eu prestei vestibular novamente, e aí eu obtive nota para fazer um curso melhor. Durante toda a minha vida, sempre tinha colocado na cabeça que eu iria fazer direito. Porque sempre fui metida justiceira, e aí eu tinha algumas... Tu não gostava de ver coisa errada? Eu tinha algumas inspirações, assim, eu sei, também. Eu sei bem que porque, por exemplo, aquele caso, o famoso caso da Isabela Nardoni, tinha um promotor de justiça, que era o Sembranelli. E aí eu disse que eu queria ser promotora de justiça, que nem ele. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia ser promotora de justiça, que eu ia fazer direito e tudo mais. Tu queria fazer justiça. Não, eu queria defender no bom as sentido, pessoas, né? Mas aí eu queria fazer a diferença, né? E aí, nesse período, eu obtive nota para fazer direito, mas aí me veio também na mente outros cursos, como a odontologia. Porque eu sempre cuidei, eu sempre fiz crianças sorrirem e tudo mais, elevei a autoestima de crianças, e eu queria fazer algo a mais com relação a essa parte do cuidar.
E então, por que não fazer essas crianças sorrirem também? Sim. Então, e de início eu pensei assim, né? Sou missionária, sempre fiz trabalho voluntário em associação beneficente, então isso iria agregar mais ainda no que eu já faço. Sempre fiz animação, apresentei TV, rádio, tudo mais. E às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu sempre acho que quanto mais experiências a gente viver, é melhor, e uma coisa dá assim para agregar na outra. E aí eu pensei, o que é que eu faço na minha vida? Eu vou fazer odontologia, eu vou fazer direito? Aí eu pedi um sinal pra Deus, perguntei pra minha mãe, o que é que eu faço? Minha filha, não me meta nessa história. Você que é responsável aí pelas suas escolhas, você que tem que decidir, porque senão vai dizer, eu que influenciou de alguma forma. Culpa da minha mãe. Porque sempre a culpa cai pra mãe, né? Infelizmente, qualquer coisa errada, é culpa da mãe. E aí eu pensei, tinha um livro lá em casa mais bíblico, com algumas mensagens, eu abri pensando assim, mentalizando no curso e tudo mais. E apareceram umas mensagens meio assim, quando eu apontei pro direito, e umas melhores quando eu falei, mentalizei odontologia. Aí eu quero um sinal, né? Num dia que eu parei para pensar sobre o que fazer, porque na época, se eu colocasse para direito, eu passava. Se eu colocasse para odontologia, tinha a chance de eu não passar. E aí eu liguei a TV. Nesse dia que eu parei para pensar sobre isso, liguei a TV, tava passando o CETV e dizendo assim, a mulher já tava na Praça do Ferreira, a apresentadora, jornalista, dizendo, hoje é o dia do cirurgião dentista. Aí eu, nossa, sinal, é isso. E aí eu me inscrevi em odontologia, foi mais difícil para passar. Eu fiquei, meu Deus, e aí, esse sinal foi errado? Não foi, mas aí no fim das contas deu certo. Eu conquistei essa vaga e iniciei o curso de odontologia e super me identifiquei. E tá curtindo? Tá gostando? Com certeza. Às vezes as pessoas não têm dimensão de como um cirurgião dentista, como um profissional da saúde deveria ser durante a sua atuação, como também educador em saúde. Porque a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas, não simplesmente cuidar de forma tecnicista da boca dela, mas sim, além de tocar na boca, tocar na alma. O dentista não é só cuidar do dente. Não. Envolve muito mais do que isso. Isso, envolve muito mais do que isso. Tem todos os determinantes sociais em saúde, em como ela está inserida no contexto dela, seja na alimentação, na moradia, se ela tem saneamento, se ela tem algum problema familiar e tudo mais. Então, tudo isso vai influenciar. E, às vezes, a gente realiza um atendimento odontológico e a gente percebe que ela, por exemplo, a pessoa tem muitos dentes para serem extraídos porque todos estão destruídos, mas a gente vê que aquilo ali é o menor mal dela. Porque ela tem muitas outras coisas por trás, filho doente, muitas outras coisas, e aí aquilo ali é o que menos está influenciando nela. Entendi. Outras coisas que estão fazendo mais mal. Então, às vezes, se você, como profissional, puder fazer a diferença na vida daquela pessoa, muitas vezes vão ao dentista para conversar. Muitas pessoas querem ser escutadas. Eu sei, então, eu entendo isso. Eu é muito procuro... importante, é um trabalho muito bonito. E sabe que eu vi você falando essa história aí, é muito interessante porque você optou por atender pessoas, né? Fazer um bem para uma pessoa. Você poderia fazer a administração de empresas, né? Sim. Mas você quis ajudar as pessoas, isso é muito bonito. Não, eu vou me dedicar, eu vou cuidar de pessoas. Você está cuidando de pessoas. Isso é mais importante. Você não está cuidando de você está cuidando de pessoas. Isso é muito importante. E é muito lindo quem também abraça profissões relacionadas na área da saúde. E eu desejo que as pessoas, durante o curso, seja de odontologia ou de outros cursos de saúde, abracem realmente essa causa. Porque, infelizmente, a gente vem acompanhando muitos profissionais que são mais mercenários, que não tem essa... Às vezes a vocação acaba sendo perdida no meio do caminho, a pessoa se deixa levar. E é o básico, gente. É o tratamento, é a forma que você fala com a pessoa. É a sua essência. É o diferencial que faz você ser um profissional mais bem reconhecido do que outro. É o diferencial, é a essência de cada um. É a essência, exatamente. Um bom atendimento, né, numa consulta é tão importante, né, Bruna? Um bom atendimento ajuda tanto aquela pessoa que está doente, né, que está passando por alguma dificuldade, né? Qualquer área, tanto faz um dentista como ortopedista.
qualquer área, um bom atendimento de um médico influencia muito na vida daquela pessoa que está ali naquele momento. Exatamente. Durante o meu curso de odontologia, assim, logo nos primeiros semestres eu tive algumas vivências. A gente tem várias especialidades, né? Vários segmentos. E tem também a área da saúde coletiva, onde é mais voltado para o sistema público, para o SUS, onde a gente faz um trabalho de atenção primária em saúde. O que é isso? A gente atende famílias nas comunidades mesmo, capta os dados das pessoas, direciona ela para o posto de saúde, seja algum lugar mais próximo e tudo mais. A gente faz esse trabalho, é tão bacana. E às vezes eu percebi no meu curso, dentro da minha turma, que tinha pessoas que tinham certo receio de atender certas pessoas e tudo mais. Por exemplo, a minha primeira ação foi na Praça do Ferreira e a gente tinha que só entrevistar uma pessoa que estivesse lá na Praça do Ferreira. Então teve amigos da minha turma que chamaram outros amigos que estavam fazendo cursinho no Aridiçá para serem atendidos, para eles entrevistarem, para eles não terem que atender uma pessoa que estava passando lá no meio da rua, um receio. Então a gente tem que ter noção que a gente vai lidar com todos os tipos de pessoas. Exatamente. Então se você tem um receio de atender a pessoa, logo a odontologia que a gente vai lidar com todos os tipos de... errada. Exato. Então a gente percebe que tem muitas pessoas que fazem odontologia, ou seja, medicina, por status, porque querem o nome daquela profissão, mas não querem ter a vocação para realmente cuidar daquela pessoa e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está falando é bem importante. Eu vou falar com experiência própria. Eu tenho um problema de coluna. E aí eu fui mais a minha esposa. Agora não tem nem 3 meses num médico. E aí eu cheguei lá e entrei com minha esposa. Aí eu falei para ele assim. Ele nem olhou para mim. Olhou pouco. Ele novo, bem novinho. A gente vê muito aí isso. Aí eu falei assim, pois não. Pode falar o que você tem? Então, doutor, eu tenho uma escoliose seríssima. Você sabe o que é escoliose? Sei, sim, doutor. Sei o que é escoliose. Talvez você não tenha escoliose. O que você tem pode ser simplesmente um pequeno desvio na sua coluna aí, não sei o que, não sei o que. Aí a minha esposa tem, doutor, ele tem uma escoliose seríssima. Você sabe o que é escoliose? Sei, sim, sabemos sim. Eu vou tirar a camisa. Quando eu tirei, ele olhou e falou assim... Nossa, realmente você tem uma escoliose. Pois é, doutor, tô querendo falar pro senhor desde quando eu cheguei. Que eu tenho uma escoliose. Eita, você deve ter sofrido muito bullying, né? Eu disse, sim, quando era adolescente sofri muito. Mas isso amadureci, passou. A questão é hoje, agora, que eu quero ver o que dá pra fazer. Aí ele disse, não, eu teria que fazer cirurgia, não sei o que, não sei o que. Moral da história. Eu não gostei muito do atendimento dele. Eu não vou ter mais. Troquei de médico. Às vezes a pessoa acaba até desistindo do tratamento porque se frustra. Por causa de A pessoa quer ser acolhida. Ela quer ter um atendimento humanizado. Exatamente. Não, aí eu fiquei com mais raiva dele porque eu falei assim, você tem que fazer cirurgia. Aí eu falei assim, certo, doutor, mas aí qual os riscos? Tem risco? Eu sei que tem risco, mas fala pra mim coisa. Tem. Toda cirurgia tem risco, você pode ficar paraplégico, você pode perder os movimentos dos braços, você pode fazer isso, ficar isso, por causa do rompimento, tal. Aí eu fiquei assim... De uma forma bem técnica. Aí eu peguei e falei assim, doutor, tem lado bom? Aí eu, não tem, mas isso que eu tô falando pra você é 30%. Eu disse, não, mas pelo teor que o senhor falou, parecia ser 80%, né? O profissional tem que passar uma segurança pro paciente. Às vezes, até mesmo em dentistas, que são procedimentos mais simples, as pessoas têm um certo receio de ir no dentista por traumas ou por experiências ruins que já viveram antes e acham que as outras experiências que vão surgir vão ser ruins também, que vai doer e tudo mais. Mas se a técnica for bem feita, com a colaboração do paciente, tudo um conjunto, tudo um equilíbrio, com certeza vai ser uma experiência ótima. Bruna, tem muita gente que ainda tem medo do barulhinho do motor do dentista. Mas isso com certeza é por causa de uma experiência ruim que a pessoa teve já.
Olha, meu irmão tem. Eu não tenho, não. Eu não tenho, Tem não. mesmo? Não, comigo é de boa, é tranquilo, Eu viu, não gente? tenho Vou me medo, não. informar em fevereiro. Vou me informar em fevereiro. Mas aí, tu vai ter E como- agendas já vão estar abertas a Olha. partir de março. Sério viu, gente? mesmo? Sério mesmo? Com Eu vou te certeza. procurar. Vou te procurar, viu? Pode e deve. Inclusive, quem tá assistindo também se prepare. Já coloca, eu vou começar E meu o tratamento escritório? em março. Já tá começando já a desenvolver a questão de escritório, atendimento, A essas gente está já planejando, né? bacana. Oficialmente, eu só posso exercer com o meu CRO, Uhum. né? Que é o registro no Conselho Regional de Odontologia. Mas, por enquanto, eu estou nos semestres finais. Então, eu estou desempenhando mais, assim, o bruto, o grosso mesmo de atender todo dia Bacana. nos CELS, que são Centros de Especialidade Odontológicas, estagiando e tudo mais. Na própria faculdade minha, na UFC, a gente realiza esse atendimento para a população que chega lá de coisas mais específicas, por exemplo, exodontia de dentes, caso esses dentes sejam indicados para exodontia, tratamentos restauradores de obturações, tratamentos de canal de certos dentes. Então a gente faz esse trabalho lá para quem chega e a gente que atende como acadêmico sob a supervisão do nosso professor. Entendi. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, Bruna. Você entende muito de dentes, de higiene bucal, né? Sim. Eu gostaria que você desse um recado, uma dica muito bacana. Como a pessoa... Eu sei. Mas eu quero saber mais. Eu sei que o pessoal... você tem que escovar o dente 3 vezes ao dia para ter uma higiene As bucal pessoas às vezes não bacana. sabem a técnica correta de escovar É esses isso dentes. aí, exatamente. Eu quero que você dê uma dica bacana, olhando para aquela câmera. Como escovar corretamente os dentes. Porque tem gente adulta que ainda não sabe, ô, Verdade. Bruna. E Acha às que é só vezes chegar lá e... Tudo influencia, né? Por exemplo, o creme dental que a gente escolhe, se ele é... Dependendo também das suas necessidades. Tem gente que tem mais sensibilidade e usa um creme dental tenho uma incorreto. A sensibilidade. quantidade de creme dental também É? basta pouquinho. Tem gente que exagera, coloca bem muito durante toda a porção da Eu escova. coloco bastante, Não porque é eu acho que se eu necessário. colocar Não, bastante, mas assim, é só vai limpar melhor. aquela sensação. A gente às vezes acha que escovou os dentes quando a gente sente a sensação que o nosso mais hálito, frescor. o nosso hálito tá bom, tá legal, mas E não não é é? isso, né? Porque acontece esse acúmulo de placa bacteriana. Então a gente tem que realmente o formato da escova também com relação, formato, né? porque às vezes a gente vê aquelas escovas bem cheias de detalhes com umas bolinhas, uns diferentes, tipo uns degraizinhos. Sim. E é errado. Às vezes a escova mais simples, com a cabeça pequenininha, com as cerdas mais macias, é a melhor, é a ideal. Porque quando ela é retinha, pequenininha, ela vai alcançar as Entendi, regiões é que a verdade. gente não consegue escovar se for uma escova que tenha uma cabeça maior. E os movimentos também pra gente realizar também tem que ter a técnica correta, porque, por exemplo, nessa região mais próxima da gengiva, é onde a gente tem que caprichar mais a escovação e esfregar justamente onde a gengiva está inserida, porque às vezes a gente faz só assim, né, esse movimento, então a gente tem que caprichar onde a gengiva está inserida, esfregar nessa região e fazer tipo uma vassourinha. Vassourinha, É, sim. isso na parte de fora, de dentro, escovar a língua, tem gente que não escova. Isso, escovar a língua é muito importante, né, Bruna? Isso, e a questão do fio dental, que tem Fio gente também dental. que não sabe usar o fio dental. Exatamente. O fio dental a gente também tem que usar todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia. E a forma de usar o fio dental, tem gente que só coloca o fio e desce. Não, gente, a gente tem que abraçar um dente e descer, depois abraçar o outro dente e descer também. E ficar atento para o aparecimento de lesões, de algo que esteja estranho na sua boca, ou aparecimento de alguma cárie, você já busque logo um tratamento para não evoluir e não gerar outras lesões. Sim. E tudo mais. Ô, Elton, tu lembra uma época, faz um tempinho, que eu tinha um vício enorme. Eu andava com fio dental no bolso 24 horas. É mesmo? Olha só. Não, era coisa de doido. Era uma coisa tipo... Eu cheguei aqui assim, toque. acho que eu cheguei assim, é um toque, eu cheguei aqui assim. Era assim, Bruna, eu acordava, escovava o dente. Aí passava o fio dental, colocava aqui, tal, beleza. Aí, o tempo todo, se o Elton falasse assim, vamos lanchar, vamos. Tomar um suco. Eu tinha que
Passar o fio ia no dental. banheiro dele, escovar o dente, fio dental, tal. Almoço, depois do almoço. Terminou o almoço, o fio dental tava aqui, 24 horas. Eu gravava, viajava, tava aqui no bolso, fio dental. Acabou o almoço, ó, fio dental, Eita, escovava o Lelê. dente. No lanche da tarde, ó. Na janta, direto, o fio dental não saía do bolso. Hoje... Você era um paciente exemplar. Pois é, hoje eu não tenho mais isso, sabe? Eu não ando com fio dental. Escova, mas eu não tenho Geralmente hoje fio é só dental. depois do almoço e depois da janta. É. Ótimo, se for 2 horas. Geralmente. Mas se você fizer uma escovação bem feita, fizer o uso do fio dental correto, é suficiente. Agora tem uma coisa bem interessante, Bruna. É verdade? Fala pra mim quanto tempo eu devo ficar com a minha escova. Às vezes, geralmente a gente diz 3 meses. Mas quando a gente já perceber que as cerdas da escova estão mais desgastadas, a gente já tem que trocar, porque ela não vai fazer a limpeza eficiente naquela região. O certo é ela estar todas retinhas, lisinhas. Então, quando a gente já perceber que ela tá esgarçada, que não tá mais retinho, então a gente já troca a escova mesmo antes desses 3 meses. Então, E é verdade que para pessoas que têm problemas de crise de garganta também, assim que você tem a crise de garganta, que você passa aquele momento na crise de garganta, o ideal é que você troque também de escova ou não? Isso é um detalhe importante a se pensar, viu? Não sei. Porque tem bactérias, né? Não sei exatamente essa informação. Bactérias. Mas é muito legal Exatamente. essa perguntinha aí. Vou É pesquisar. interessante. Com certeza. Vou pesquisar para saber afirmar com propriedade. Eu troco a minha escova de 3 em 3 meses. Eu troco menos, eu troco de 2 em 2. De 2 em 2 troco de 3 em 3. Eu uso com muita força, eu uso aquela macia. Pois é, não precisa essa força também exagerada. E também não precisa. Eu tô tentando diminuir. Aham. Eu troquei pela dura. E o pior é que eu usava- escovo com muita força, ó. Eu usava fixa, agora eu tô usando a macia, de preferência. Melhor essa macia. macia, né? É. Mas com pouco tempo ela já começa a abrir, aí eu troco. Tipo, 2, 3 meses já. Tá vendo aí, gente? Essas experiências próprias aí de cada um. Todo mundo tem aquela dúvida, Tá né? vendo aí, ó? Se você tem alguma curiosidade sobre tudo isso, escreve aqui no comentário aqui, ó. De em quantos meses você troca a sua escova de dente? Eu quero saber, vai. Escreve aqui. Ou A se você forma fica o ano que todo. você armazena a sua escova também. Ah, é, né? É. Porque às vezes a pessoa bota assim no banheiro, né? Ele comentou, por exemplo, da crise de garganta, né? Tem bactérias, ali tem os micro-organismos. E na mesma forma que você deixa a escova do lado do vaso sanitário, ela tá ali verdade. com germes direto, e né? guardar a escova num plástico ali dentro com a Pronto, tem tampinha, que ser é válido? É válido se aquele recipiente tiver alguma ventilação, né? Tem que ser um local arejado. Não pode. No banheiro com a tampinha não fica legal? Tem que abrir? Não, tem que ser um local arejado. Tem que ter um local arejado, mas que também não seja do lado do vaso sanitário. Não, sei, do lado do vaso. É. Sei. É. Muito bom, tá vendo aí? A gente aprende muita coisa. Com a Bruna aqui, ó. Além de tudo isso, é dentista. E influência também. Faltou influência. É, influência sim, faltou influência. É tanta coisa. Agora, várias empresas que são dentistas também, o pessoal fica impressionado. Como é que tu divulga os concorrentes? Eu disse, mas eu não vejo como concorrente, né? É. A gente é bom em algo, a gente É verdade. tem que dividir em palco, né? É verdade. A pessoa não tem problema nisso. Isso aqui é questão de segurança. É, Eu sou seguro no que eu faço. é verdade. Deve ser teu amigo, não quer saber inimigo, né? É isso aí. Foi muito bom a conversa que eu tive aqui com a Bruna, essa pessoa tão espontânea, simpática, que tá sempre ali. Eu convidei ela, Bruna, você pode ir no nosso podcast, vai ser um bate-papo, eu ficarei muito feliz, honrado de ter você. Ela disse, claro que eu vou, do jeito dela, vai ser show. Yes. Né, Bruna? Então é muito bacana, eu fico muito feliz. Eu que agradeço o convite. E você ter vindo, espero que você tenha gostado do nosso podcast, dessa nossa conversa. Eu aprendi muito com você. Aprendi muito essa questão da higiene, até das suas histórias, das suas andanças, dos seus projetos aí, do que você já viveu. Eu vi que você é uma menina determinada, que gosta de trabalhar, tá isso sempre aí, gosto, na viu? ativa, não é verdade? Não tem Gosto tempo muito. ruim para você, Tem imagino não. isso, que seja isso, né? Isso é muito bom, é muito importante pro nicho que você tá sempre ali trabalhando, né? Como apresentadora, radialista, cantora agora, e agora essa questão da dentista aí, é muita coisa. Meu Deus, como é que essa menina aguenta tudo isso? Tem até o Vai ser dia. cantor, né?
Teu dia tem 26 horas, 32. Quando tu termina, tu não tá aí. cansada, não? Quando dá umas Por aí. 9 horas da noite, 10 horas, tu não tá morta, não, de cansada? Eu durmo tarde e acordo cedo, já acordo já. O pessoal diz assim, não tem vontade de gritar, porque eu assim, muito assim, plena. Eu sou sempre muito plena, sorridente e sou mais na minha também, na minha vida pessoal, assim, porque o pessoal acompanha os stories e tudo mais e vê aquela alegria sempre, né? Show, 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 estamos aqui e tal. E às vezes a pessoa me vê passando assim na rua, ai, olha a Bruna. E ela tá calada. E ela tá assim, sem falar nada. E eu, gente, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Que normalmente também quando a gente vai apresentar, quando a gente vai se posicionar pra TV, pro rádio, ou para um conteúdo a ser postado nas nossas redes sociais, a gente incorpora ali um personagem sim, claro. pra passar. Claro. Porque tem a linguagem também da rede social, a sim. linguagem da TV, a linguagem do rádio, e também não é a mesma linguagem da minha vida pessoal. Exatamente. Que eu sou mais de boa. Exatamente. Que sou bem good vibes. A pessoa pode espernear, reclamar da caramba, e eu tô lá com a minha cara de plena. E você o pessoal, tá certa. E o pessoal fica... Aí que irrita, viu? Aí que mata na unha. É assim mesmo. Não, é isso mesmo. Quando vê a pessoa quietinha assim, aí a pessoa fala, e tu não fala nada. Eu sou desse jeito, viu? Eu sou desse jeito. A pessoa fala e eu fico só ouvindo. Eu sou assim, Eu fico só ouvindo. Eu tenho muita paciência. Eu muita também. Paciência. Nossa, pode falar. Pode falar. Eu sou a rainha. Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast com essa menina alegre pra cima. Oba! Ela é alta astral. Show. Deixa eu convidar o pessoal pra me acompanhar Sim. nas redes sociais, meu Instagram, @BrunaDamascenoOficial. Vocês podem me acompanhar lá no programa Conexão Criança, na rádio. Devem participar também. Para as crianças de 0 a 100 anos, se você é uma criança que tem um talento, que canta, que dança, que encanta, que é mini blogueirinha, mini youtuber, mini miss, todos os tipos de talentos devem participar, ou profissionais relacionados ao segmento infanto-juvenil, na área da saúde, moda, educação, entretenimento, beleza, música e muito mais. Entre em contato e dê a sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. Estou atualmente na TV Metrópole. Passei 2 anos apresentando o programa Conexão Tamo Junto, um programa mais de entretenimento para todas as idades, também com uma revista de variedades. E atualmente estou participando, apresentando um quadro, Hora da Malvadinha, contando todos os babados e fofocas do mundo dos famosos, viu, gente? Lá no programa Pai d'Égua, todos os domingos, de 14 às 16 horas, na telinha da TV Metrópole, canal 16.1. A sua TV com atitude, vocês também podem acompanhar em tempo real pelo site www.tvmetropolecanal16.com.br. Também devem participar se você tem um talento e também quiser mostrar o seu talento. Show de talentos também tem lá no programa Pai d'Égua. Em agosto tem novidades, Vai participar do game lá? Ah, é verdade, viu? Vou estar participando toda quinta-feira à noite, ao vivo, do programa Cartão da Gente Show. É um game com influenciadores, vai ser eu e mais 2 influenciadoras, toda quinta-feira ao vivo. No final tem uma premiação e tudo mais. Mas é TV aberta? TV na TV Metrópole, TV aberta para Fortaleza e região metropolitana. E aí... vou precisar da ajuda aí de vocês, meus brumores, para ligarem e também concorrerem a prêmios. É muito legal, muito bacana. Confiram lá no meu Instagram, Bruna Damasceno Oficial, que eu vou falar como vocês podem me acompanhar e participarem desse game também para concorrer a prêmios e muito mais durante todo o mês de agosto. Programa Cartão da Gente Show com o grande Eduardo Praciano. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast no estúdio com a Bruna Damasceno, essa grande artista, e logo vai ter ela cantando aí. A gente vai estar divulgando, lançando essa cantora, vai ser cantora. Bruna Damasceno, aguarda aí. Bruna, explodiu! E não esquece, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta aí, gostou, se não gostou, tá bom? O importante é que você participe. Beleza, pessoal? Até o próximo podcast.